O legal é que, assim, né, a ideia desse bate-papo aqui, além de, claro, a gente conversar, refletir, aprender, tirar aprendizados, né, dessa história de vida muito legal que você tem, e que tem muita coisa ainda para contar, é mostrar o poder da comunicação, Sim. que é o grande tópico. Olha o quão importante é, a gente não dá importância para a comunicação da maneira como a gente deveria, sendo que a gente usa a comunicação o tempo todo para tudo, absolutamente tudo, né? E não é diferente no mundo dos negócios. A gente o tempo todo está se comunicando e tem que se comunicar de maneiras diferentes, de maneira eficaz. E a principal das formas de se comunicar é falar. E é muito importante entender como falar, de que forma falar, em que momento falar, com quem falar. E a gente às vezes se prende só a essa questão, não, precisa ter uma boa oratória, precisa ter não sei o quê. Cara, podia estar sem voz. Então tem muita coisa além disso, tem muita coisa mais importante ali, tem muita preocupação, né? E o bem-estar da comunicação passa pela nossa saúde, né? Isso é uma coisa muito doida, porque é difícil no dia a dia juntar as duas coisas. Saúde é saúde, comunicação é comunicação, né? Até a gente conseguir juntar essas duas coisas, tem que parar e refletir sobre uma história dessa pra... Claro, e você sabe que assim, eu falo que nesses períodos que eu tive que fazer 2 cirurgias, foram 2 vezes que eu fiquei 10 dias sem poder falar. Cara, é difícil pra quem gosta de falar, ficar 10 dias sem poder falar uma palavra assim. Pra quem trabalha com a voz, não conseguir falar. E, só que assim, ao mesmo tempo que você tem esse desafio, é uma maneira que você tem de aprender muita coisa. Uhum. Por exemplo, o Luiz tem essa questão de que gosta de falar. Você já é um pouco mais na sua, mas eu tenho certeza que você ouve muito mais do que ele. Quem fala, geralmente não tem o hábito de ouvir. Porque a gente quer falar. Cara, a comunicação depende das duas partes. Emissor, mensagem e receptor. Se você não tiver o lado que tá te ouvindo, não adianta, você não tá falando pra ninguém. Então, ok, vamos lá. Eu preciso ouvir. Porque para eu entender, por exemplo, num discurso de venda, eu preciso entender o que você precisa para poder falar aquilo que você talvez precise ou mais do que aquilo que você imagina que precisava. Então, para venda, comunicação é essencial. Dentro de uma organização, a gente vai falar de uma empresa, você tem que saber como falar com o líder, como você vai falar com o seu colega de trabalho, como que você vai falar com o seu subordinado. Aí você está falando de comunicação vertical ou comunicação horizontal. Então, a vertical ela pode ser você falando com o seu superior ou você falando com quem está abaixo de você. E a horizontal é com quem está no mesmo barco que você. Eu tenho certeza que, se você está numa grande empresa, você não vai falar com o CEO da empresa usando gíria, por exemplo. Da mesma forma como você não vai falar com o peão de fábrica, nada contra, mas você não vai falar usando expressões muito bem elaboradas. Porque o cara não vai acreditar em você se você falar daquele jeito. Isso tem tudo a ver com adequação de público. Com o exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, que eu falei, você tem uma característica mais conforme, você tem uma característica mais influente, eu tenho que saber fazer essa leitura para saber como falar com cada um de vocês. Por isso que ouvir é o primeiro passo para você conseguir se comunicar bem. Fora isso, e aí foi uma coisa legal que eu descobri durante o processo pós-tratamento. Lógico, eu passei por um momento de saúde muito delicado, mexeu muito com a minha cabeça, fui procurar uma psicóloga. E eu conversando com ela, ela falou assim, Ricardo, não sei, quando você fala comigo, parece que você está com um roteiro, que você escreveu tudo que você Eu ia falar exatamente quando você começou a falar. Porque você estava falando assim, eu já trabalhei em programa de televisão, já usei minha voz, eu falei, tá vendo? Inclusive parece que ele está lendo nesse momento de tão bem contextualizado e produzido que é a estrutura da sua fala. Então, e aí que tá o negócio. Quando ela me fez essa pergunta, eu falei para ela, mas de fato é isso. Eu trabalho com isso. Então, quando eu vou formar uma frase para você, eu tô montando um roteiro mental. Lógico que isso você não faz da noite pro dia. Você começa fazendo num roteiro escrito. Quem tem habilidade de comunicação faz isso com mais facilidade, mas mesmo quem não tem, consegue adequar isso. Consegue aprender ferramentas para conseguir estruturar um discurso. Coisas que a gente costuma fazer, geralmente quem não consegue se comunicar muito bem. Pode ver que, quando eu tô falando, eu quase não tô usando tem umas pausas para você pensar. Né? Não, a minha pausa é o silêncio. É um silêncio curto, mas é um silêncio. Frases que você tem construção simples, para você conseguir chegar onde você quer. Olha, é isso que eu preciso te falar. Você entendeu? Acabou.
Às vezes a gente fica rodeando e não chega ao ponto. Então, tudo isso faz parte de um roteiro mental, mas que antes de ser um roteiro mental, ele foi construído por escrito. Lógico, eu não escrevi nada do que eu estou falando aqui, eu estou usando somente na minha mente. Mas é porque já virou um hábito. Já virou um hábito e aí fica mais fácil de você transformar isso em uma forma de comunicação mais clara. E nem por isso eu acho que esse tipo de comunicação deixa ter mais ou menos verdade ou mais ou menos sentimento do que uma fala que não foi tão planejada assim. Eu acho que é só uma característica sua.